Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. O cirurgião Cláudio Birolini concedeu uma entrevista após Jair Bolsonaro ter passado por uma cirurgia. O procedimento foi realizado em um hospital de Brasília. O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia inguinal bilateral dos dois lados. Então o presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta, é o termo técnico, e foi corrigida, foi feito um reforço da parede abdominal, foi colocada uma tela de material plástico que é o polipropileno. O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência, ele tomou anestesia geral. Ele já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar. E agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia, profilaxia de tromboembolismo venoso. A cirurgia durou quase 4 horas e o ex-presidente deverá permanecer hospitalizado por mais 5 a 7 dias. Em relação ao soluço, nós inicialmente tínhamos proposto um bloqueio do nervo, mas estando mais próximo do presidente agora e observando que tem uma relação direta, talvez com o tubo digestivo, uma esofagite severa que ele tem, associada a gastrite e refluxo gastroesofágico, o que nós optamos? Por questão de precaução. Otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento. Provavelmente nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação. Bolsonaro sofre com as sequências de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu várias cirurgias. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal considerou Bolsonaro culpado de uma trama golpista. A saída do ex-presidente da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que discutiu detalhes importantes do plano de cessar-fogo com a Rússia, com os enviados do governo dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner. Há boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e para uma paz duradoura, afirmou Zelensky no Facebook. O chefe de Estado ucraniano destacou que teve uma conversa muito boa com os enviados americanos. Zelensky revelou na quarta-feira a nova versão do plano americano para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, negociado há várias semanas entre Estados Unidos e Ucrânia. O texto prevê o congelamento da frente de batalha nas linhas atuais, mas não apresenta nenhuma solução imediata para a difícil questão dos territórios ocupados pela Rússia, que representam mais de 19% da Ucrânia. A nova versão deixa de lado 2 grandes exigências de Moscou: a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbass, ainda sob seu controle, e um compromisso jurídico que impede a Ucrânia de entrar para a OTAN. Por esse motivo, parece improvável que a Rússia aceite a nova versão do plano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que a Rússia ainda trabalha na resposta e se recusou a comentar os detalhes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve se reunir no domingo com o colega americano Donald Trump, na Flórida. De acordo com Kiev, a pauta do encontro vai gerar em torno de um possível e há muito negociado cessar-fogo com a Rússia. Eu, em linhas gerais, não posso dizer se algo será definido. Esta reunião serve precisamente para finalizarmos o máximo que pudermos. A questão territorial será discutida? Todas as questões sobre as quais temos divergência certamente serão levantadas pelo nosso país. Entre os pontos citados por Zelensky estão a região do Donbass e a central nuclear de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa que a Rússia tomou durante a invasão. Trump intensificou esforços que já duram meses para negociar um acordo entre as partes no pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O plano mais recente apresentado por Washington é composto por 20 pontos. No início da semana, Zelensky explicou que o documento congelaria a linha de frente, mas abriria a porta para a Ucrânia retirar suas tropas do leste, onde poderiam ser criadas zonas tampão desmilitarizadas. Moscou, que ainda não respondeu à última proposta, informou que não vai aceitar uma diluição de suas amplas demandas, que incluem que a Ucrânia se retire completamente da região oriental do Donbass e ponha fim aos esforços para aderir à OTAN.
A Rússia também exige a proibição da mobilização de tropas de paz ocidentais na Ucrânia e severas restrições políticas e militares, que Kiev considera equivalentes a uma rendição. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram que os militares afirmam ser um ataque no Líbano que matou um membro da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. O alvo foi identificado como Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari. O homem era considerado um terrorista-chave na unidade operacional da Força Quds, braço de operações externas da Guarda Revolucionária iraniana. De acordo com o exército judeu, ele se envolveu em atividades terroristas, dirigidas por Teherã contra o Estado de Israel e suas forças de segurança a partir do Líbano e da Síria. Em junho, Israel realizou uma guerra de 12 dias com o Irã, ao lançar uma onda de ataques contra instalações militares e nucleares, assim como contra áreas residenciais. À época, Tel Aviv alegou que pretendia paralisar a pesquisa atômica e os programas de mísseis balísticos da República Islâmica. O Irã respondeu com ataques de drones e mísseis contra Israel. Posteriormente, durante a guerra, os Estados Unidos se uniram a Israel para atacar as instalações nucleares iranianas antes da declaração de um cessar-fogo. O presidente Donald Trump afirmou que as forças americanas realizaram numerosos ataques mortais contra o Estado Islâmico no noroeste da Nigéria e prometeu mais ataques caso a organização continue matando cristãos no país. Eu já havia alertado esses terroristas de que, se não parassem de matar cristãos, pagariam caro, e pagaram esta noite, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. O republicano acrescentou que o Departamento de Guerra realizou inúmeros ataques que chamou de perfeitos. Essa é a primeira ação das forças americanas na Nigéria sob o governo Trump. O Comando dos Estados Unidos para a África afirmou em uma publicação no Facebook que realizou um ataque a pedido das autoridades nigerianas no estado de Sokoto. O país africano está dividido quase igualmente entre um norte de maioria muçulmana e um sul predominantemente cristão. O nordeste da Nigéria está sob o domínio de violência jihadista há mais de 15 anos, cometida pelo grupo Boko Haram, que já causou mais de 40 mil mortes e deslocou mais de 2 milhões de pessoas. A Nigéria forneceu informações aos Estados Unidos sobre membros do grupo Estado Islâmico antes do ataque do dia de Natal no noroeste do país. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo ministro nigeriano das Relações Exteriores, Yusuf Tugar, à emissora Channels TV. O titular da pasta disse que conversou por telefone com o secretário de Estado americano Marco Rubio antes e depois dos bombardeios. Segundo Tugar, os ataques seriam um processo em curso, com a participação de outros países, sem revelar mais detalhes. O chefe da diplomacia nigeriana acrescentou que também conversou com o presidente Bola Tinubu, que autorizou a investida americana. Na plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de potentes e letais os ataques perfeitos contra alvos do Estado Islâmico, destacando que já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos. A polícia nigeriana afirmou que suspeita que um homem-bomba seja o responsável pela explosão que matou vários fiéis em uma mesquita na véspera de Natal, no estado de Borno, no nordeste do país. Um porta-voz da polícia informou que o número de mortos subiu para 5. No total, são 35 feridos. A bomba explodiu dentro da mesquita Al-Adun Jumat, no mercado de Gamburu, na capital Maiduguri, enquanto fiéis muçulmanos se reuniam para as orações da noite por volta das 18 horas. Um indivíduo desconhecido que suspeitamos ser membro de um grupo terrorista entrou na mesquita e, enquanto a oração estava em andamento, registramos uma explosão, disse o porta-voz da polícia. Agentes de segurança foram mobilizados para mercados, centros religiosos e outros locais públicos após a explosão. A Nigéria enfrenta uma insurgência extremista desde 2009, liderada pelos grupos Boko Haram e seu braço armado, o Estado Islâmico da província da África Ocidental. O conflito já matou pelo menos 40 mil pessoas e deslocou cerca de 2 milhões de suas casas no nordeste do país, segundo a ONU. Embora o conflito esteja em grande parte restrito à região nordeste, ataques jihadistas foram registrados em outras regiões da Nigéria. Uma forte detonação foi registrada nesta sexta-feira na mesquita Ali bin Abi Talib, na cidade síria de Homs. Autoridades confirmaram pelo menos 6 mortos e 21 feridos no que chamaram de explosão terrorista. A agência estatal de notícias SANA indicou que as causas e a natureza da tragédia estavam sendo investigadas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, não está claro se foi causada por um ataque suicida ou por um artefato explosivo.
Uma fonte de segurança local disse que a explosão pode ter sido provocada por um artefato explosivo colocado dentro da mesquita. Homs abriga uma maioria de muçulmanos sunitas, que são maioria no país, mas a cidade também tem várias áreas de maioria alauíta, comunidade à qual pertence o ex-presidente deposto Bashar al-Assad. Desde o fim do antigo regime, no ano passado, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos e cidadãos de Homs denunciam sequestros e assassinatos de membros dessa comunidade minoritária. Sorte grande! Um apostador do Arkansas venceu o prêmio de Natal da loteria americana Powerball no valor de 1,81 bilhão de dólares, 10 bilhões de reais. Este é o segundo maior prêmio da história da loteria do país. O vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou receber um pagamento único de 834,9 milhões de dólares, mais de 4,6 bilhões de reais antes dos impostos. O maior prêmio da loteria americana é de 2,04 bilhões de dólares, concedido em novembro de 2022 a uma pessoa que comprou o bilhete na Califórnia. As probabilidades de ganhar o prêmio principal da Powerball são de 1 em 292,2 milhões. Tempestades causaram inundações repentinas no sul do estado americano da Califórnia. Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como Pineapple Express, que transporta umidade do Havaí para a costa oeste, a tempestade pode provocar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias. Autoridades decretaram estado de emergência em vários condados. Na quarta-feira, foram registradas tempestades em algumas regiões do sul do estado, o que provocou inundações e deslizamentos de terra. Segundo o jornal Los Angeles Times, 3 pessoas morreram em incidentes relacionados ao clima, entre eles um homem atingido pela queda de uma árvore em San Diego. No condado de San Bernardino, autoridades informaram que trabalhavam para desviar a água das enchentes. O departamento dos bombeiros do condado ajudou moradores da localidade Wrightwood a deixar suas casas e auxiliou pessoas que ficaram presas em seus carros. As regiões costeiras de Pacific Palisades e Malibu, arrasadas por incêndios florestais em janeiro, estavam sob alerta especial. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque com arma branca em uma fábrica na cidade de Mishima, região de Shizuoka, centro do Japão. Durante o episódio, um líquido não identificado também foi atirado em direção às vítimas. De acordo com o Departamento de Bombeiros, os serviços de emergência receberam uma ligação de uma fábrica de borracha próxima com a denúncia de que 5 ou 6 pessoas haviam sido esfaqueadas por alguém e que também havia sido utilizado um líquido em aerossol. A imprensa japonesa informou que a polícia prendeu um homem sob suspeita de tentativa de assassinato. O jornal Asahi Shimbun, citando fontes próximas da investigação, acrescentou que o homem, com cerca de 30 anos, tinha ligação com a fábrica. Segundo o jornal e outros meios, ele usava o que parecia ser uma máscara de gás. A gravidade dos ferimentos é desconhecida, embora a NHK tenha indicado que todas as vítimas permaneciam conscientes. Crimes violentos são relativamente raros no Japão, que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis de armas mais rígidas do mundo. No entanto, ocasionalmente ocorrem ataques com facas e disparos, como no caso do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022. O Japão aprovou nesta sexta-feira um orçamento recorde para o próximo ano fiscal. São 122 trilhões de ienes, 781 bilhões de dólares, para o exercício fiscal que começa em abril de 2026. O montante tem como objetivo financiar tanto um aumento dos gastos com defesa, quanto os crescentes custos da Previdência Social em um contexto de inflação persistente. O orçamento de 122 trilhões de ienes supera os 115 trilhões solicitados para o atual ano fiscal. Desse dinheiro, quase 9 trilhões de ienes vão ser direcionados para a defesa. De acordo com o executivo, a primeira-ministra Sanae Takaichi deseja acelerar a modernização militar do país diante da relação tensa com a China. Os mercados expressam preocupação com os gastos enormes previstos pelo atual governo, que podem agravar a dívida pública japonesa. A previsão é de superar 232% do PIB em 2025. Takaichi defende os elevados gastos públicos para estimular o crescimento econômico.
O Banco Central do país asiático aumentou na semana passada as taxas de juros para 0,75%, a primeira alta desde janeiro e o nível mais elevado em 3 décadas. A instituição decidiu, por votação unânime, aumentar a taxa básica de 0,5%, depois que dados oficiais mostraram que a inflação permaneceu estável em novembro em 3%, mas ainda muito acima da meta. A imprensa estatal confirmou que a rede chinesa de trens de alta velocidade superou 50 mil quilômetros de linhas em operação com a inauguração nesta sexta-feira de um novo eixo ferroviário. Segundo a televisão pública CCTV, o novo trecho liga a cidade de Xi'an, famosa por seu exército de soldados de terracota, e a de Annan, ambas na província de Shanxi. A China Railway detalhou que a rede ferroviária chinesa foi ampliada em 32% desde 2020. A linha Xi'an e Annan foi projetada para trens que podem circular a uma velocidade máxima de 350 km por hora. O trajeto de 299 km poderá ser realizado em 68 minutos. Autoridades venezuelanas anunciaram a libertação de 99 pessoas detidas durante os protestos de 2024, após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro. A proclamação da vitória do chavista para um terceiro mandato consecutivo desencadeou manifestações que deixaram 28 mortos e pelo menos 2.400 detidos, que o presidente classificou como terroristas. Segundo dados oficiais, desde então, a justiça libertou mais de 2.000 pessoas. O Ministério do Serviço Penitenciário afirmou em um comunicado que a decisão de soltar esses cidadãos é uma expressão concreta do compromisso do Estado com a paz, o diálogo e a justiça. As eleições presidenciais vencidas por Maduro em julho de 2024 seguem sendo contestadas pela oposição, que afirma que seu candidato, o ex-embaixador Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde setembro do mesmo ano, foi o verdadeiro vencedor. De acordo com a contagem mais recente da ONG Foro Penal, há pelo menos 902 presos políticos na Venezuela. Quase 5 anos após uma junta militar tomar o poder através de um golpe que desencadeou uma guerra civil, os cidadãos de Mianmar se preparam para eleições legislativas. Domingo vai começar o pleito, organizado em 3 turnos e com previsão de durar mais de um mês. A ONU e vários países criticaram o processo eleitoral, que consideram uma tentativa da junta militar no poder de limpar sua imagem. Meios de comunicação estatais apresentam as eleições como uma oportunidade de reconciliação, ao mesmo tempo que admitem que o exército continuará desempenhando um papel na condução política do país. Mianmar, com cerca de 50 milhões de habitantes, mais da metade deles abaixo da linha da pobreza, está mergulhado em uma sangrenta guerra civil, que provocou 3,6 milhões de deslocados. A votação não será realizada em zonas controladas por rebeldes, que receberam reforço de opositores pró-democracia após o golpe. O exército governa Mianmar desde a sua independência, exceto durante um período democrático entre 2011 e 2021, que gerou uma onda de reformas e otimismo quanto ao futuro do país. Em 2020, a Liga Nacional para a Democracia superou amplamente os candidatos próximos aos militares nas eleições, com o general Min Aung Hlaing tomando o poder depois de alegar uma fraude eleitoral generalizada. A ex-chefe do governo civil, Aung San Suu Kyi, está presa desde o golpe militar e cumpre pena de 27 anos de prisão por várias condenações, que vão de corrupção até violação das normas anti-Covid. O partido da vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi dissolvido, assim como a maioria das legendas que participaram das eleições de 2020. Segundo a rede Asian Networks for Free Elections, o Partido da União Solidariedade e Desenvolvimento, favorável aos militares, representa mais de 20% dos candidatos nas próximas eleições. Vale lembrar que na Igreja Renascer em Cristo nós temos o culto da virada. Na virada de 31 para o dia 1º, primeiro dia do ano, a gente passa sempre de joelhos, recebendo uma palavra apostólica e profética para o ano que vai começar, do apóstolo Esteve Hernandes. Essa reunião acontece no Renascer Hall Sede Internacional com o Bispo Sônia Hernandes, lá na Renascer Arena com o apóstolo Esteve Hernandes e em todas as nossas igrejas Renascer em Cristo. Então a virada é um culto mesmo tradicional para nós virarmos o ano agradecendo por tudo que Ele nos fez e orando para que seja um ano de 2026 apostolicamente abençoado em nossas vidas. Então acesse as nossas redes sociais, já fique por dentro dessa agenda, se programe para ter o melhor
ano novo da sua vida, vivendo a virada do ano aqui na Igreja Renascer em Cristo. E a seguir, você vai ver o que foi notícia no mundo do esporte neste ano de 2025. Não sai daí. Nesse ano, pela primeira vez, a FIFA organizou o Mundial de Clubes, um torneio com times de todas as regiões do planeta Terra. E o vencedor, o Chelsea, da Inglaterra, aqui, o Brasil, na seleção brasileira, ganhou um novo treinador, Carlos Ancelotti. E na Europa, pela primeira vez, o Paris Saint-Germain conquistou a orelhuda, que é a Champions League. Tudo isso você confere agora aqui no Gospel News. Em 2025, os fãs de futebol puderam acompanhar um novo campeonato, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com representantes de todas as confederações continentais, o torneio reuniu 32 times em busca de um título inédito. 4 brasileiros puderam participar, já que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram os vencedores das 4 Libertadores que garantiram vaga na Copa do Mundo de Clubes. Apesar de nenhum deles ter conquistado o troféu, o desempenho de todos foi marcado por glórias e surpreendeu em alguns momentos. O rubro-negro carioca conseguiu uma vitória imponente sobre o Chelsea, que viria a se sagrar campeão, por um resultado contundente de 3-1. O Botafogo surpreendeu o mundo ao superar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, com o placar de 1-0. O Palmeiras não venceu nenhum duelo contra europeus, mas acabou por eliminar o Glorioso nas oitavas de final. O Fluminense foi o brasileiro que mais avançou, com vitórias relevantes sobre a Inter de Milão por 2-0 e ao Hilal por 2-1, chegando até a semifinal, onde acabou eliminado pelo campeão da edição. O Chelsea ergueu o troféu. O destaque da equipe inglesa foi o brasileiro João Pedro, que foi contratado pelo clube durante a competição e marcou gols decisivos nas fases finais. Em um ano de campeonato inédito, um campeão inédito na Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain finalmente conquistou sua primeira orelhuda, encerrando anos de frustração europeia. O ano também foi de bastante turbulência nos bastidores do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno desistiu de disputar a presidência da CBF e Edinaldo Rodrigues foi reeleito. Menos de 2 meses depois, no entanto, o baiano foi retirado do cargo. Em uma eleição de apenas um candidato, Samir Chaldi foi escolhido para comandar a entidade. A seleção brasileira também passou por mudanças. Dorival Júnior foi demitido após uma derrota dolorida por 4-0 para a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em um de seus últimos atos à frente da CBF, Edinaldo costurou um acordo com o italiano Carlo Ancelotti, um sonho antigo para dirigir a Canarinho. Mesmo de técnico novo, um dos mais vitoriosos do mundo, o time oscilou nas eliminatórias, mas garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 de maneira antecipada. A CBF ainda anunciou grandes mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A Copa do Brasil vai ter final única, modelo já adotado em grandes competições, como Liga dos Campeões e Libertadores, em um novo formato, com mais times disputando o torneio. Com tantas modificações, o calendário teve que ser estendido, e o Brasileirão, que agora vai começar em janeiro, vai ter sua última rodada apenas em 21 de dezembro. Grande estrela do futebol nacional e internacional, o atacante Neymar encerrou uma passagem apagada pelo Al Hilal e voltou ao Santos, clube que o revelou. Entre lesões e longos períodos de recuperação, o jogador ficou fora da seleção durante todo o ano. Vestindo a camisa 10 do clube que o revelou, Neymar teve seu maior protagonismo na reta final, ajudando o Santos a escapar na última rodada do Campeonato Brasileiro, a escapar de um segundo rebaixamento para a Série B. Na Inglaterra, Lucas Paquetá foi absolvido pela justiça britânica das acusações de envolvimento em esquemas de apostas e manipulação de resultados. O meia retomou a carreira no West Ham e voltou a ser convocado para a seleção por Ancelotti. No esporte olímpico, Rebeca Andrade foi eleita melhor atleta do ano pelo Prêmio Laureus. A ginasta, maior medalhista brasileira da história, anunciou que não vai mais participar das provas de solo, em preparação para Los Angeles 2028. No tênis, o jovem João Fonseca viveu um ano mágico. Ele conquistou o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires, além dos Challengers de Phoenix e Canberra. O desempenho o levou ao 24º lugar no ranking mundial da ATP, a melhor posição de um brasileiro desde Gustavo Kuerten.
Em uma votação apertada, com apenas 4 votos de diferença, a capital do Paraguai, Assunção, superou a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói e foi escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O ano também foi marcado por cenas tristes no futebol. Na Copa Sul-Americana, a partida entre Independiente e Universidade de Chile terminou em briga generalizada. O clube argentino foi desclassificado após os incidentes, que deixaram dezenas de feridos e mancharam o torneio. Durante as eliminatórias europeias para a Copa de 2026, protestos e manifestações marcaram as viagens da seleção de Israel. Na Noruega e Itália, torcedores marcharam pelas ruas, exibiram faixas e deixaram claro seu repúdio à guerra em Gaza. O esporte se despediu de grandes nomes em 2025. O ex-campeão olímpico e mundial de boxe George Foreman morreu aos 76 anos. O futebol perdeu o português Diogo Jota, vítima de um acidente de trânsito. No mesmo carro estava o irmão do atacante. O técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russell, faleceu após complicações decorrentes de um câncer. Maratonista mais velho do mundo, o indiano Fauja Singh morreu aos 114 anos em um acidente de carro. A idade alegada pela família nunca foi confirmada oficialmente, já que ele não possuía certidão de nascimento. No Rio de Janeiro, o clima de festa tomou as ruas da cidade para celebrar mais um ano dos sonhos para o Flamengo. O carioca se sagrou tetracampeão da Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras em Lima por 1-0. 4 dias depois, o time comandado em campo por Arrascaeta e no banco por Felipe Luiz conquistou seu 9º troféu do Campeonato Brasileiro. O título veio com uma rodada de antecedência após uma vitória, também por 1-0 sobre o Ceará, no Maracanã, para delírio da nação rubro-negra. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um excelente e abençoado final de semana. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Não esquece, domingo tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Você é nosso convidado para vir renascer em Cristo. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.